Queridos, a paz seja com todos vocês. Nós vamos dar continuidade na nossa apostila de vivência cristã. Hoje nós estamos no capítulo de número 5 da página de número 71 e a gente vai começar falando sobre o temor do Senhor. Um sábio homem, um grande homem, muito sábio, onde ele disse que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus, ela é uma pessoa que está constantemente se aproximando da sabedoria do Senhor. Eu quero, junto com vocês aqui na página de número 72, começar a descobrir as bases e os fundamentos do temor a Deus. Isso se refere a você ser uma pessoa compromissada com o Senhor. Com isso, você precisa ter seriedade, você precisa ter responsabilidade e fidelidade, que são as bases que sustentam e firmam um bom temor a Deus. Criam dentro de você um temor a Deus, de forma que você olhe para o Senhor e enxergue nele a sua divindade, o seu poder, a sua soberania. E isso atrai para perto de você a sabedoria, que ela tem como temor o princípio de todas as coisas. Então, a pessoa que teme a Deus, ela está caminhando para a sabedoria. Então, é muito importante você que teme a Deus, que quer verdadeiramente ter um temor ao Senhor, confiar em Deus, acreditar, entender a sua divindade, o seu poder, a sua soberania. É importante você ter fidelidade, seriedade na obra do Senhor e fidelidade acima de tudo. E existem alguns obstáculos que vão aparecer para tentar desmotivar você e arrancar de você todos os dias o temor a Deus. E quais são esses obstáculos no meio cristão, na vida com Deus, na vivência cristã ali? Esses obstáculos é a idolatria, a desobediência, a negligência, as tradições que eu chamo de religiosidade e o coração dobre, que no caso é aquele coração constante, aquele coração de duplo ânimo. Então, é muito importante a gente não deixar esses obstáculos impedir a nossa vivência com Deus e o nosso temor ao Senhor. Outra coisa que impede muito é a inversão de prioridade. Quando você esquece de entender que Deus é a sua prioridade e você começa a inverter isso. Quando você começa a priorizar outras coisas, automaticamente o temor a Deus vai se afastando da sua vida. Tem um tópico bem interessante aqui na página de número 73 que fala sobre prioridades para cristãos casados, para cristãos solteiros. Existe uma diferença muito grande quando você casa e quando você está solteiro. Você seleciona algumas prioridades. E essas prioridades te aproximam ou te distanciam de Deus, ou te afastam do temor do Senhor. Outra coisa que te distancia do temor a Deus é o medo. A gente não pode ter medo. Temor a Deus não é ter medo dele. Então a gente precisa vencer esses obstáculos que aparecem todos os dias para tentar arrancar de nós o temor a Deus. Na página de número 73, no tópico de número 3, diz assim: falta de compromisso e suas consequências. Consequências na sua vida espiritual. O compromisso, ele fere. Quando você tem falta de compromisso, ele fere a nossa vida espiritual. Ele fere a nossa visão do reino, ela fica turvada. A nossa visão do reino não é mais a mesma quando há uma falta de compromisso. A gente traz para nós, porque se o reino está distante de você, se você não tem compromisso, se tudo isso está envolvendo, está arrancando de você o temor, automaticamente a apostasia tomará você. Então a apostasia é algo que aparece com a falta de compromisso e temor a Deus. Então é muito importante para você não apostatar da sua fé. É muito importante você ter temor a Deus, ter compromisso, seriedade, responsabilidade com a obra dele, para que você se aproxime dele a cada dia mais, seja temoroso a ele e ele revele para você sempre uma palavra de sabedoria. Ele libere sobre você e ative sobre a sua vida o dom chamado palavra de sabedoria. Irmãos, tópico de número 4 fala sobre os compromissos e os benefícios que isso pode trazer para mim e para você. Quando você teme a Deus, quando você adquire compromisso com Ele, quando você é leal, quando você é sincero, quando você é fidedigno ao Senhor,
e você carrega esse compromisso, é importante a gente entender que o compromisso a Deus traz sempre para nós uma paz verdadeira, uma proteção divina. A Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente, 1000 cá de um lado, 10.000 cá de outro, mas eu e você não somos atingidos, porque a gente está guardado por Deus. O teu compromisso com o Senhor, a tua vivência cristã, ela vai trazer segurança para você, ela vai trazer proteção divina para a sua vida. Outra coisa, o teu compromisso com Deus traz prosperidade. A Bíblia diz assim, ó, se obedeceres a minha voz, comerá o melhor dessa terra. É a tua obediência, é o teu compromisso, é o teu temor a Deus que vai te fazer ser próspero, comer o melhor desta terra, viver o melhor e fazer as bênçãos te alcançar. É o compromisso. A nossa vivência cristã, pelo incrível que pareça, isso muitas das vezes é deixado de lado por algumas pessoas, mas é a nossa vivência cristã que vai gerar em nós resultados que a gente nunca imaginou. A gente busca diversas chaves a ser viradas, a gente busca diversos segredos a ser virados na vida com Deus, mas o que Ele quer de nós é uma vida com Ele, é uma vivência, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de palavra, como você tem aprendido em toda essa apostila aqui comigo. É isso que Deus quer de você. E o compromisso é algo muito importante, porque sem compromisso você não lê a Bíblia, sem compromisso você não ora, sem compromisso você não jejua, sem compromisso você não tem relacionamento com Deus. Então a base disso tudo é como se a gente estivesse conectado a tudo isso: compromisso, temor, vivência cristã, sabedoria, palavra, jejum, oração. Tudo isso vai te fazer ter uma vivência cristã de verdade. Então é muito importante. O teu compromisso carrega alguns benefícios. E esses benefícios, outros aqui, ó, página 75. Um dos benefícios é necessidades supridas, que é diferente de prosperidade. É você ter a sua necessidade suprida. Deus prospera, mas Ele supre as nossas necessidades. Outra coisa, vida abundante. É uma vida diferente dos demais. É uma vida de paz interior. É uma vida de conquista, é uma vida de realizações, aonde Deus faz abundar na sua vida tudo aquilo que falta na humanidade. Deus te concede uma vida abundante. Isso tudo por causa de um compromisso. Olha o que o compromisso pode gerar na sua vida. Vem comigo aqui na página de número 75, ainda sobre o temor a Deus. Algumas definições do temor a Deus. Nós temos o temor aplicado. O que é o temor aplicado? São as decisões, as nossas confissões de clamor e o nosso aprendizado na palavra, aonde você aplica o seu temor a Deus, no refrear a língua, no não mentir, apartar-se do mal, praticar o bem, procurar a paz e empenhar por alcançar. Isso é quando você aplica o seu temor a Deus. Quando você converte a língua, quando você para de mentir, quando você abandona tudo aquilo que te distancia de Deus. Então é muito importante você entender que as definições para você adquirir um temor a Deus é necessário abandonar essas coisas que eu falei junto contigo aqui. Outro aspecto importante sobre o temor a Deus é temer a Deus e viver em obediência. Existe o temor, como a gente viu aqui, o temor aplicado, e eu quero dizer para você sobre o temor demonstrado. Como é o temor demonstrado? Ele vem através dos pensamentos, através de palavras, através de ações. Você demonstra temor por Deus quando suas palavras são convertidas, seus pensamentos são convertidos, seu ouvido é convertido, sua visão. Vem comigo, página 78, hein? Sua visão é convertida, seu tato, seu olfato, seu paladar, sua vida financeira, o uso do seu tempo, o seu trajar, o seu relacionamento com o sexo oposto, com a sua esposa, com o seu amigo e as suas atitudes diante das autoridades. Então isso mostra o seu temor a Deus. Pelo incrível que pareça, quando você respeita uma autoridade, quando você respeita o seu patrão no serviço, o seu pastor, o seu líder, você está mostrando que você é temoroso a Deus. A Bíblia diz, Deus constituiu todos aqueles que estão sob autoridade, tanto eclesiástica quanto política. Deus os constituiu. E quando você é obediente a essas pessoas, você mostra não que você obedece somente e que você é temoroso a eles, mas sim que você teme a Deus. Ah, eu não gosto da atitude do fulano,
Eu não gosto da atitude do político que está em vigência agora, em evidência no momento. Eu não gosto de tal pastor, determinado ministério, mas eu entendo que se foi Deus que constituiu, eu preciso respeitar e obedecê-lo, porque isso vai demonstrar o meu temor a Deus. Amém, irmãos? Outra coisa, o temor usufruído é a misericórdia, a prosperidade, os desejos satisfeitos, a aceitação, a longevidade, o refúgio, o suprimento das necessidades, a orientação de Deus. Isso são o temor que usufrui, o temor que a gente acaba usufruindo algo da parte de Deus para a nossa vida. A bondade dele, é incrível a bondade do Senhor para a nossa vida. Então é muito importante. Você está entendendo a importância do que é temer a Deus, do que é ter compromisso com o Senhor, aonde isso pode te levar, o que isso pode te proporcionar quando você teme a Deus. Então é muito importante você guardar no seu coração tudo isso que a gente está aprendendo, tá bom? Página de número 79, vida cristã e entendendo o tempo presente. Irmão, o século 21 é um século de inovações, onde a gente tem inovado por segundos, não é nem por minutos, não é nem por meses, é por segundos. A gente literalmente inova por segundos. É importante a gente compreender algumas coisas como o pós-modernismo, a modernidade de hoje, entendeu? Aonde muitos desmistificam quem é Deus e não mostram quem é Deus de verdade, tentando tirar essa imagem de Deus. Então eu vou definir para vocês algumas coisas que estão na apostila junto comigo aqui. Na página de número 81, a modernidade tirou Deus do centro do universo e colocou o homem. Os valores deixaram de vir do plano transcendental e passaram a ser ditados pela vida terrena. A modernidade faz isso. Se a gente não souber ter controle, entendeu? Ela nos distancia de Deus e ela tira Deus como centro, entendeu? E coloca eu e você como centro. Tem uma matéria na teologia que vai falar sobre o antropocentrismo, entendeu? É quando Deus deixa de ser o centro de todas as coisas e o homem passa a ser o centro. Isso é uma quebra de temor, é uma quebra de compromisso, uma quebra de santidade do Senhor muito grande. Então é muito importante a gente começar a analisar algumas coisas, porque nem tudo que está no nosso meio, nem tudo que está no meio cristão gospel, entendeu? É algo que a gente possa entender, não, isso aqui é cristocêntrico. Entendeu? Então é muito importante. A modernidade, ela é boa. Ela te traz o WhatsApp, o Facebook, ela faz eu falar aqui dentro de casa para você aí, mas em contrapartida, ela te afasta muito de Deus se você não souber usar ela. Então, ser moderno não é deixar de ser crente, mas você não pode deixar de ser crente somente para ser moderno. Você está entendendo? Então é muito importante você compreender que a modernidade, ela não pode te afastar de Deus. Outra coisa muito importante na página de número 83. Irmãos, uma coisa que ultimamente tem atraído para a nossa vida o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Quem já ouviu aqui um dia um irmão chegar na igreja, você que está aí assumindo agora o cargo de postulante, é seminarista ainda, está almejando a postulância, vai chegar um momento no seu ministério, quando você estiver na igreja, alguém vai chegar para você e falar: pastor, a vida está muito difícil, está muito complicado. E você vai perguntar para essa pessoa: tu é dizimista? Não, não sou dizimista. E a pessoa vai dizer que o diabo está arrancando as coisas dela ou que Deus não está provendo da forma que deveria prover. Só que tem um mal muito grande no século 21, irmãos, que está envolto na nossa falta de educação na economia. A gente cresce e a gente não aprende, a gente não é educado economicamente. Então, por não ser educado economicamente, a gente exige de Deus, a gente quer extrair de Deus uma prosperidade, onde a gente entende que Deus tem que dar tudo para nós e a gente não devolver nada para Ele. Uma matéria muito importante aqui, uma parte dessa matéria é o consumismo. Algo que afeta a humanidade a tal ponto de a humanidade, às vezes, tirar o crédito de Deus. Tem muita gente que se afasta de Deus porque ela é consumista demais. Deus deu emprego, Deus abençoou, ela não dizimou, perdeu tudo, é um consumista desenfreado.
Entendeu? E essa pessoa simplesmente se afasta de Deus porque entende que Deus não está abençoando ela da forma que ele deveria abençoar. Então é muito importante, você que não é seminarista, que está aí caminhando para o postulado, está caminhando para futuramente assumir uma igreja, recebe isso aí, a profecia, futuramente assumir uma igreja, você precisa entender que hoje, no tempo que a gente está, no século que a gente vive, é muito importante como líder você ter clareza, entendeu? Sabedoria, para aprender a lidar com o tipo de pessoas que são extremamente consumistas. Isso é um dos maus do século, irmão. Consumismo é um dos maus do século. A gente precisa, de vez em quando, aprender a ser um pouco minimalista. Aprender a ser um pouco... Quem aqui dentro de casa hoje tem somente, no mínimo aí, pelo menos uns 7 pares de tênis, uns 3 pares de chinelo, quando na realidade a gente só tem 2 pés. Então isso é um efeito do consumismo nos dias de hoje. Então é muito importante, irmãos, cristãos estão abandonando Deus por causa do extremo consumismo. É muito importante você que é pastor aprender isso. Outra coisa, linguagem visual, o erotismo, tudo isso que é um problema que o século XXI está carregando, está chegando perto das crianças, chegando perto dos nossos familiares. Outra coisa, a falência da família tradicional. Outra coisa, a ausência da figura de pai e de mãe. Isso é um fato muito polêmico, entendeu? É algo que envolve processo, envolve uma porção de coisas, entendeu? Mas é muito importante a gente falar do nosso meio cristão. A gente precisa entender que todo mundo tem voz. A gente vive num país democrático. Então é importante você, como líder, ter clareza e entender que a gente precisa respeitar o direito de fala. Mas a gente precisa, eles também, as outras pessoas que estão quebrando a figura de pai e de mãe, quebrando e trazendo a falência para a família tradicional. O que é família tradicional? É aquilo que a gente entendeu em Gênesis. É aquilo que o Senhor ensinou para a gente. Adão, Eva, Caim e Abel. Homem, mulher e 2 crianças. Isso é família tradicional. O homem largar-se ao seu pai e à sua mãe e se unirá com sua mulher. A mulher se largar-se ao seu pai e à sua mãe, se unirá com seu homem e se tornarão uma só carne. Isso é a família tradicional. Deus fez o dilúvio, levou praticamente a humanidade toda, mas ele deixou uma família. E essa família ela era composta por Noé, sua esposa e seus filhos. Então isso é a imagem da família tradicional. Família tradicional tem pai e família tradicional tem mãe. Então o século XXI está trazendo, junto com ele, esses tipos de questões que nós estamos aprendendo agora, que estamos assumindo o postulado agora. É importante a gente ser claro, buscar todos os dias conhecimento para aprender a dar resposta para algumas pessoas e tornar claro a nossa visão cristã e entender, não aceitar, mas entender a visão do século XXI que se prega aí fora. Então é muito importante você que está subindo agora essa posição de seminarista, de postulante, para ser um futuro pastor, uma futura pastora. É muito importante a gente entender isso e ter clareza para conseguir explicar isso. Outra coisa, um problema muito grande é o hedonismo, que é o quê? É a doutrina geral do prazer. É a busca sem limites pelo que se proporciona prazer. O hedonismo é uma doutrina que ela literalmente te leva para o lado da libertinagem. Tudo é bom, tudo que você deseja fazer, você faz só porque aquilo te dá prazer. Não importa se é 1 minuto, se é 20 segundos, se aquilo vai destruir uma família, se aquilo vai destruir toda uma história, simplesmente porque pessoas querem sentir prazer, porque simplesmente pessoas estão preocupadas com o seu bel prazer e não estão se preocupando com a consequência. Outra coisa, o relativismo é algo que torna, como a gente está falando desde o início, torna pessoas distantes de Deus. Porque a gente leva a seguinte frase: tudo é relativo. Vou ler para vocês aqui na página de número 85, no tópico de número 7, diz assim: relativismo, ele atinge a igreja e os valores professados pelos cristãos.
a igreja perde a sua capacidade de influenciar, porque no relativismo todas as religiões são vistas como caminho para a vida com Deus e ninguém aceita a ideia de um exclusivismo. Deixa eu dizer uma coisa, apesar do século XXI dizer que a maioria dizer e querer entender que o Deus de outras religiões é o mesmo Deus que o nosso cristão, isso daí é um engano muito grande. O relativismo atrai isso, porque tudo é relativo. Entendeu? A gente entende Deus como sendo qualquer Deus. Deus pode ser uma energia, Deus pode ser uma luz, Deus pode ser um epicentro, algo do tipo. Deus pode ser o arquiteto do universo, como em algumas religiões ele é tido como Gadu, o arquiteto do universo. Ele pode ser simplesmente uma meditação, ele pode ser uma brisa. Então muitos vão dizer que Deus é isso, porque é relativo demais, entendeu? Ele pode ser qualquer coisa, tudo é Deus, Deus é a mãe natureza. Você está entendendo? Mas você como líder, eu e você como líder, como alguém que professa a fé cristã evangélica, a gente precisa entender que nós somos monoteístas. Só existe um Deus, e esse Deus é o Deus dos judeus, o grande Yahvé. Passa tempo, passa o século, aparecem religiões, morrem religiões, mas você precisa crer no Yahvé, no Javé, aquele que nós professamos a nossa fé, na Trindade, excelentíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é muito importante você que está aí caminhando para esse processo, você começar a ter clareza acerca disso. Respeitar as religiões, respeitar os demais, convertê-los, mas respeitá-los ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Outra coisa, eu já falei isso aqui, página 87, sobre o antropocentrismo. É muito importante quando a gente acaba tirando Deus do centro. Muitos louvores no nosso meio hoje, muitas pregações, elas são antropocêntricas, elas tiram Jesus do centro. Jesus não pode fugir da cruz, Jesus não pode fugir do centro da nossa vida, a cruz de Cristo não pode fugir da nossa vida, a graça, a misericórdia, a santidade, tudo isso precisa estar envolvido nas nossas mensagens. As nossas mensagens, você como futuro pastor, você aprende aqui no Seminário Teológico, aprende a construir mensagens não antropocêntricas, mas mensagens cristocêntricas, aonde Cristo seja o centro, porque essa é a única mensagem que converte, a outra mensagem convence. Então seja cristocêntrico em tudo. Amém? Outra coisa, vamos falar aqui na página de número 87, caminhando para 88, sobre a mordomia cristã. Olha só, a mordomia cristã, a importância da mordomia cristã no nosso tempo, a gente ser zeloso para que os devoradores do nosso tempo não arranquem de nós o nosso tempo e a nossa disciplina com Deus, a gente compreender. Eu vi uma mensagem um dia muito interessante de um homem e ele falava sobre disciplina. Pelo incrível que pareça, tudo que eu estou falando para vocês daqui só acontece e só é real quando a gente tem uma disciplina de verdade. Lembre sempre disso, Deus era disciplinado. Deus, ele ama a disciplina. Deus, ele gosta daquele que é disciplinado. Porque tudo o que tem disciplina não perde tempo, não perde momento e sempre aproveita as oportunidades. Então, seja disciplinado. Você como líder, vai chegar dia que você vai dormir tarde e vai ter que aprender a acordar cedo. Isso tudo para ter disciplina e conseguir fazer tudo aquilo que o ministério em algum momento vai exigir de você. Então é muito importante você hoje compreender que disciplina para uma vivência cristã, ela é tudo. Ela é essencial para mim e para você. Outra coisa, você vai aprender que da página de número 90, você que está postulando, eu acho que isso daí tem que ter um pouco mais de clareza para você, entendeu? Sobre a finalidade dos seus dízimos, as dúvidas comuns que vão aparecer sobre dízimos e ofertas. Irmãos, lembre sempre as pessoas que vocês vão ensinar. Dízimo eles não dão, dízimo eles devolvem. O dízimo é de Deus, o dízimo é do Senhor. E quem não devolve o dízimo do Senhor é ladrão. Dízimo não é dado, guarde sempre isso e ensine. Dízimo é
devolvido. Algumas questões de dízimo vão aparecer, tá bom? Mordomia da alma, mordomia do corpo. A gente precisa ser livre de algumas coisas que vão esfriar o nosso compromisso, distanciar os nossos compromissos, tanto da palavra, quanto do pensamento, quanto do espírito. Então é muito importante a gente todos os dias da nossa vida entender que a gente precisa constantemente estar se aprimorando, lendo, buscando a palavra de Deus, entendeu? E estabelecendo compromisso com Ele. Gente, a gente está caminhando para esse finalzinho da nossa aula. Eu agradeço por vocês estarem me ouvindo, tá? Peguem tudo que está sendo dito aqui nessas aulas. Essa foi um pouquinho mais longa, mas peguem tudo, guardem, releiam, para que vocês estejam uma prova de vitória. Vou dar o último capítulo de número 6, será tão excelente quanto os primeiros. E eu profetizo que a sua prova será uma bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima aula.